Está chegando na live, uma bênção do Senhor. Decidi fazer a live aqui pelo Facebook, porque não tem restrições nas outras redes sociais para a gente ter poucos seguidores, né? Eles não liberam a live, mas a gente está aqui pelo Facebook, e pelo Facebook já está liberado para estar levando a palavra do Senhor, bênção do Senhor. E o Senhor vai nos dar ousadia para a gente estar combatendo um bom combate em defesa do Evangelho, amém? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Andrena também, obreira Andrena, está chegando aí. Nosso irmão Val também está chegando, glória a Deus, só bênção, né? Vamos combater um bom combate. Defensores do Evangelho. O Senhor vai nos dar coragem a cada dia, amém? Para estar defendendo o Evangelho do Senhor Jesus, amém? Bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor vai nos dar entendimento acerca da palavra para que a gente venha estar levando esse evangelho genuíno às pessoas que não conhecem ainda, o evangelho, estão sendo enganados, pelas pessoas que às vezes não têm conhecimento ou têm conhecimento, mas não quer largar do seu bel prazer. Quer dizer, como disse Pedro, lá em 2 de Pedro, eles vão fazer das pessoas negócio nos últimos dias, com palavras fingidas para poder ter lucro em cima das pessoas. Então, a gente veja que hoje mesmo, nos nossos dias, a gente veja muito disso, que as pessoas estão sendo enganadas por não ler a palavra de Deus, não ter essa coragem de estar lendo a palavra ou tirando um tempo para estudar a palavra do Senhor. A gente tem que fazer igual a Paulo, defender esse evangelho, para que as pessoas venham também ter o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1,16, que ele foi posto em defesa. Nós devemos defender esse evangelho de Cristo Jesus nosso Rei. Está chegando por aqui também a nossa irmã Elizabeth, a esposa do obreiro Gileno, lá de Marcos, no Ceará. Bênção do Senhor, Deus abençoe nosso obreiro Gileno, também lá que está com a obra com o pastor Josenilton lá em Marcos, Nós temos uma obra lá em Marcos, no Ceará, graças a Deus, está uma bênção. O obreiro Gileno está lá, nossa irmã Elizabeth, os demais irmãos lá de Marcos, bênção do Senhor, que o Senhor venha dar força aos nossos irmãos lá de Marcos, no Ceará. Aguardamos com um amor no coração e ansiedade, para ver pastor Josenilton e os irmãos final de ano aqui no primeiro congresso pentecostal Pão Sem Fermento. Vai ser uma bênção do Senhor nosso Deus. Aguardamos aí nosso pastor Josenilton lá de Marcos, no Ceará, nossa irmã Valdena, os demais irmãos que vão estar vindo lá de Marcos, no Ceará. Vai ser uma bênção do Senhor nosso Deus. Está chegando aqui também o primão André. Seja bem-vindo, primão. Uma bênção de Deus, amém? Seja bem-vindo. Está se encontrando os primos aqui nessa live, primão André, primão Evandro. Deus abençoe poderosamente toda a minha família aí que está carregando sangue em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, sobre o corpo da nossa família, Que a pessoa que gosta de defender o evangelho é bênção do Senhor. Também está chegando aqui também em nome do Senhor Jesus o Brito Araújo. Seja bem-vindo, meu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça venham estar sobre a vossa vida. Seja bem-vindo aqui à live do pastor Angildo. Vai ser uma bênção do Senhor esse congresso final de ano. Aguardamos aí ansiosamente também pela presença do nosso pastor Júlio Pedroso. Nosso pastor Júlio Pedroso, obreiras Zelinda, os demais irmãos que estão com a obra ali em Caxias do Sul. Nós temos uma congregação ali em Caxias do Sul, uma bênção do Senhor. Também, pastor Daniel, que está com a obra ali em Chapecó, também os irmãos que vão estar vindo lá de Chapecó para estar com a gente nesse primeiro congresso pentecostal Pão Sem Fermento. Vai ser uma bênção do Senhor nosso Deus. E também junto com a gente, o percursor dessa obra junto comigo também, pastor Gabriel, o remanescente da palavra junto comigo, um dos remanescentes que está à frente da obra lá em Sorocaba, São Paulo, os demais irmãos lá em Sorocaba, os obreiro Maxwell, o obreiro Renato, os demais irmãos que lá estão congregando também com o pastor Gabriel, que vão estar junto com a gente aqui final de ano. Vai ser uma bênção do Senhor. Você que está me assistindo também, você é o nosso convidado para estar junto com a gente aí final de ano, para a gente estar, meu querido, levando o evangelho aos corações para aqueles que não conhecem. Vai ser dia 26 de dezembro, do dia 26 ao dia 31. Nós vamos passar a virada de ano ali nesse congresso
com os irmãos, né? Levando a palavra todos os dias, vai ter um pregador diferente, não esquecendo também, né, a honra quem honra, nosso obreiro Carlos Vidal, que vai estar pregando também a palavra do Senhor, vai estar junto com a gente nesse combate abençoado em prol, meu querido, do Evangelho genuíno, uma bênção do Senhor. Os irmãos todos reunidos, estamos ansiosos para chegar final de ano aí, estar glorificando, exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. E em breve, eu creio que ano que vem, a gente vai estar com um congresso, né, o segundo congresso Pentecostal Pão Sem Fermento, e vai ter mais irmãos ainda junto com a gente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Sei que muitos vão ser impactados, né, nesse congresso, a palavra de Deus vai ser colocada, né, aos corações, né, pregadores, né, vão estar pregando a palavra do Rei, né, dia 26 a dia 31 de dezembro, o obreiro Fábio está colocando aqui, bênção do Senhor, vai ser bênção do Rei. O obreiro Roque está dizendo, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, bênção do Rei, seja bem-vindo, irmão Roque, uma bênção do Rei, né, meus obreiros aí que estão no combate junto com a gente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus, né? Bênção do Rei. A gente vai estar, né, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor nesse congresso abençoado em nome do Senhor Jesus, né? Aguardamos ansiosamente esses nossos irmãos para a gente estar se alegrando no Espírito. Bênção do Senhor. Né, para quem viu ontem, né, antes de ontem, tivemos aí uma live, né? Entrei na live aí com uma pessoa, né, debatendo acerca da graça, acerca do Novo Testamento. Para muitos irmãos que acompanharam, foi uma bênção do Senhor, e a gente deve explanar, né, a palavra do Rei, a palavra do Senhor. Muitas pessoas não gostam disso porque tem muitas coisas a esconder, né, e nós que somos do Senhor tem que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu falei abertamente a todos. O Senhor Jesus Cristo debatia com os fariseus, com aqueles que estavam contra a doutrina que ele estava levando, e ele falava abertamente a todos. Claro que a gente não tem, né, o que esconder, tem que levar essa doutrina. Nós estávamos aí comentando, né, sobre a teologia do gole, onde muitas pessoas aí têm levado essa teologia para dentro dos corações ou dentro da sua igreja, da sua congregação, né, e não tem o discernimento e realmente estão, né, no caminho errado. Estão aí se afundando a cada dia nessa teologia do gole, né? Muitas pessoas estão defendendo, né, a teologia do gole. A gente sabe que, né, a palavra de Deus vai nos ensinar que a gente não deve andar nesses preceitos, né? A gente tem embasamento bíblico para dizer essas coisas, porque, né, o próprio apóstolo Pedro, ele vai nos comunicar na carta dele que a gente que andava na concupiscências, né, dos últimos dias, e que a gente vem andar sóbrio, na sobriedade de todas as coisas. Então, a gente tem que andar sóbrio para poder levar esse evangelho de Cristo Jesus, o nosso Rei. Então, tem muitos desses que realmente eles defendem, né, a teologia do gole, mas esquecem que a palavra de Deus não nos dá embasamento para essas tais coisas, né? Então tem muitas pessoas que realmente estão levando a sua vida por esse caminho, sabendo que a bebida já levou à desgraça muitas pessoas, ao caos, e a gente não deve se comunicar com essas tais coisas. Sabe o que Pedro diz? Lá na primeira carta de Pedro, vai estar escrito assim no capítulo de número 4, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 2, para quem que gosta de viver na teologia do gole. Então agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado vocês gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos, quer dizer, aqueles que não conheciam o Evangelho, gostavam de fazer. O que os pagãos gostam de fazer, que eles não conhecem a palavra de Deus? Se embriagar. Se embriaga para acalmar a sua alma, ou tirar um peso da alma. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, amém, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O alívio para a alma não é bebida. O alívio para a alma é a água da vida.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus chegou no último dia da festa, onde todo mundo já tinha se embriagado, e ele levantou a voz. A palavra de Deus disse que ele disse assim: vinde a mim, vós que têm sede. Amém? Então uma pessoa que tinha sede era para vir até pós Jesus, porque ele tinha a água da vida. Quer dizer, ele já tinha falado também para a mulher samaritana, que se bebesse daquela água natural voltaria a ter sede. Mas se a gente beber da água do Senhor Jesus, não volta a ter sede, quer dizer, não volta a ter os preceitos antigos que Pedro está falando aqui, que as pessoas gostariam de ter, né? O desejo da carnalidade, aquele homem antigo que gosta de beber, né? Sentir um alívio na alma para ficar mais tranquilo, né? O alívio na alma é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Naquele tempo vocês viviam a imoralidade, disse Pedro, nos desejos carnais, nas bebedices. Pedro está dizendo que o homem antigo, amém, ele vivia na bebedice. Aí tem muita gente dizendo que é salvo e está voltando na bebedice de novo. Mas Pedro diz que é para a gente não voltar atrás do que a gente era, né? Como eu disse para essa pessoa, ele disse que poderia se embriagar. E eu disse, na graça ninguém pode se embriagar, porque nós somos sacerdote. E todo sacerdote não pode se embriagar. Por que não pode se embriagar, pastor? Porque já desde a lei antiga, lá em Levítico 10, versículo 8, vai dizer a palavra do Senhor que aqueles sacerdotes que foram escolhidos naquele tempo, amém? Ele não poderia beber. Não poderia beber por quê? Porque ele tinha um chamado da parte de Deus. E hoje nós temos um chamado também da parte do Senhor, claro. Nós não somos hoje, né, da tribo de Levi ou de Arão, mas a palavra de Deus vai nos dizer, filho, que nós somos sacerdócio real, amém? Povo adquirido, amém? Um povo santo. Lá em Levítico diz, Levítico 10, 8, que aqueles lá de Arão, amém, não poderiam beber. E a mãe de João Batista, amém, era da descendência de Arão, onde João Batista vem. Não poderia colocar vinho, né, bebida forte na sua boca. Então perguntaram para mim também que Jesus Cristo tinha bebido porque era judeu. Não existe um versículo que diz que Jesus Cristo bebia. Eles não sabem interpretar a palavra de Deus. Por que não sabem interpretar? Eles usam o texto lá de Mateus, dizendo que as pessoas falavam, analisa o texto, as pessoas diziam que João Batista comia e bebia. As pessoas diziam que Jesus Cristo é um comilão e beberrão. Jesus não faz uma afirmativa sequer, uma afirmativa que ele bebia. Amém? Não bebia. Também está dizendo em Lucas também essa passagem, diz assim: porque veio João Batista, que não comia e também não bebia, e dizeis. As pessoas que estão afirmando agora, tem demônio. Não é? Jesus está falando que João Batista tem demônio, as pessoas que estão dizendo. E veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis. As pessoas que estão falando, tipo assim, quando eu falo, amém, eu estou bebendo, é porque eu bebo. Eu estou fazendo uma afirmativa em cima da minha fala. E quando tem uma terceira pessoa, amém, nesse vocábulo do versículo aqui, está dizendo na terceira pessoa, e dizeis. Então, as pessoas que estão falando não é Jesus que está afirmando, né? E dizeis, eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É as pessoas que estão falando, não é Jesus que está afirmando. Por que Jesus não bebeu? Nós acreditamos que não, porque ele era sacerdote. Assim como nós somos sacerdotes também. 1 de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real. Teve uma pessoa que me perguntou na live e disse de que tribo que nós somos. Eu disse sacerdócio real. Ele disse, não, nós somos da tribo de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio agora é Melquisedeque, não é. Sacerdócio Melquisedeque é da parte de Jesus. É o sacerdócio eterno, da parte do Senhor Jesus. Nós não temos esse sacerdócio eterno. Nosso sacerdócio é aqui na terra, porque se fosse eterno, nós estaríamos com o Senhor Jesus, disputando, meu querido, a oração, porque a palavra de Deus diz, amém, que ele é sacerdócio eterno e intercede por nós. Então seria ilógico dizer que eu sou do sacerdócio de Melquisedeque, que eu seria eterno, estaria tipo assim, pegando o lugar junto com Jesus, e deixa, Pai, que eu intercedo. Não tem lógica esse fundamento.
Nós somos sacerdócio real, como diz em Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Uma geração santa e um povo adquirido, um povo peculiar, para que anuncieis a grandeza daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus, hein? Só maravilha de Deus. Então, essas pessoas às vezes não têm esse conhecimento da palavra porque estudam só uma teologia, que é a teologia do gole, né? Eles gostam de fazer o que lhe apraz realmente. Então, eles não estão, né, de acordo com a palavra de Deus, porque eles querem fazer o seu bel prazer acontecer. Então, a gente está aí na palavra do rei para que a gente venha entender o significado do chamado que o Senhor Jesus Cristo disse para nós. Olha o que Paulo diz. Analise os irmãos comigo. Olha o que ele falou em 1 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 11. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis, quer dizer, não é para dar paz do Senhor, não é para estar em comunhão, que João já vai escrever isso, né? Aquele que vem até vós não traz a sã doutrina de Cristo, não saudeis e muito menos recebeis em casa. A doutrina dos apóstolos são paralela, a minha junta é do Espírito. Dizendo sendo irmão, ou ele for fornicador, avarento, idólatra, maldizente e beberrão, aquele que bebe, né? Com tais nem ainda comais. Somos, meu querido cristão, não devemos, né, desobedecer essa palavra. O que diz no dicionário? Você pesquisa aí no Google, a pessoa que gosta de beber, mas eu bebo socialmente. Essa mesma bebida que você bebe socialmente, a própria ciência diz que você não pode dirigir um carro, que você perde a lucidez, que você perde a sobriedade, aquilo que a palavra de Deus diz para a gente ser sóbrio. E olha o que diz o significado de beber. Significado de beber, bebedice. Substantivo feminino, vício de beber, ingerir bebidas alcoólicas ou alcoolismo. Então isso é o significado daquele que bebe. E olha o que diz em Gálatas, obras da carne, as quais elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, facções, que é heresia, facções de outra tradução, disserções, partidos, invejas e bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, coisas semelhantes a bebedice. Eu tomo socialmente, coisa semelhante tomar socialmente, os quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus. Coisa semelhante a bebedice, quer dizer, não é para beber. Não vai herdar o reino dos céus, disse Paulo, né? E através da doutrina de Paulo, que o Senhor Jesus manda ele pregar para a igreja. Então, o Senhor Jesus falando através da vida de Paulo. Olha o que diz o dicionário. Sóbrio, amém? Seja bem-vindo, nosso amigo Betão, amém? Um abraço, meu filho, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Junto com a gente aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. Benção também, nosso obreiro Tiago Celestino também, né, chegando aqui, seja bem-vindo, meu filho, amém? Essa live, estão voltando de novo aí. E olha o que diz o dicionário a respeito, meu querido, a respeito de sobriedade. Aquele que não se encontra no efeito de qualquer bebida alcoólica, não intoxicado pelo álcool, quer dizer, se a palavra de Deus diz que é para mim ficar sóbrio, eu não posso colocar nenhuma gota de álcool na boca, porque eu sou sacerdócio santo, para não perder a sobriedade. E olha o que o nosso irmão Paulo, o verdadeiro apóstolo, depois eu vou comentar sobre o apostolado, que nós comentamos na live ali, que eu estava na terça-feira, na segunda-feira, sobre o apostolado. Essa pessoa que eu debati é um suposto apóstolo. Depois eu vou falar para você que não existe apóstolo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 7. Olha que bênção. Porque os que dormem, eles dormem de noite, diz a palavra de Deus. E os que se embriagam, que bebem, eles se bebedam, se embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, não devemos beber. Nós que somos da luz, não somos das trevas, nós não devemos beber, devemos ser sóbrios. Não devemos ser chegados a vinho a qualquer tipo de bebida. Porque a bebida não fez bem para ninguém até hoje. Leva um monte de gente ao caos. É a porta de entrada para outras coisas, né? E olha o que diz lá em Tito 2:1. Tu, porém, fala como convém a doutrina.
exorta os mais velhos que sejam temperantes e sérios e sejam sóbrios. Quando fala sobriedade na palavra de Deus, está dizendo que não é para colocar bebida na boca, é sóbrio. Sede sóbrio, amém? Não bebe, porque nós somos sacerdócio santo, como diz a palavra do rei. Sacerdócio real. Vamos ver o que diz mais. Amém? Que nós lemos ali, amém? Em Pedro já também, vamos ler Pedro 1,13. Primeira epístola de Pedro 1,13. Portanto, cingindo os vossos lombos, o vosso entendimento, sede sóbrios. Então quer dizer, as cartas que Pedro também escreve, ele fala sobre sobriedade, não a bebida alcoólica, né? Nós lemos aqui agora também, vamos ler 1 de Pedro 5,5. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, cingindo os vossos lombos, amém? Cingindo-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade. Muita pessoa bebe por causa da ansiedade, né? Ansioso, tem problema na alma, quer beber, mas ele deve jogar aos pés do Senhor Jesus, dizendo, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio. Mais uma vez a palavra de Deus pede para a gente não beber. Agora, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, né, muitas pessoas, né, nas falsas teologias dizem que o diabo não existe, o pecado não existe. Um dia a gente vai debater sobre isso, sobre a doutrina preterista, ou a hipergraça que eles estão aí, que diz que não existe mais pecado, não existe mais o diabo, as pessoas estão aí, pode fazer o que quer, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina, né, chula calvinista. Então vamos lá. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Olha o que diz em Romanos 14, versículo de número 20. Está chegando aqui também nosso irmão Antônio, seja bem-vindo. Eu creio que é nosso irmão Antônio, é lá de Chapecó, se não me falha a memória. Romanos 14, 20. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. Amém? Em verdade tudo é limpo, mas o mal vai o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outra coisa que teu irmão tropece ou se escandalize. Quer dizer, se as pessoas se escandalizam por comer carne, a gente deve largar e não comer carne para as pessoas não se escandalizar. Mas aqui na nossa nação, comer carne, amém, não escandaliza ninguém. Se a gente for para um outro país que, amém, eles não comem determinada carne, a gente não deve comer para não escandalizar, para poder não, amém, levar as pessoas para longe, mas tem que atrair para perto. E diz que para a gente não beber vinho também, para não escandalizar, né? A gente sabe que até a nossa própria ciência diz que ninguém pode beber ou dirigir ou algo, né? Aí a pessoa nessa live falou assim dessa forma, mas os pilotos de avião bebem, mas quando eles vão dirigir um avião, né, eles não bebem. Aí quem acompanhou a live, a minha resposta foi, mas nós somos sacerdócio real. E sacerdócio real, ele tem que estar disposto ao evangelho 24 horas. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que não perder a sua vida, eu tenho que perder por amor ao evangelho, para poder achar. Quer dizer, eu tenho que negar a minha vida para poder ter a vida de Cristo, 24 horas. Tipo assim, se eu posso beber, alguém vai telefonar para mim, pastor Angildo, eu queria uma oração, uma visita, eu vou dizer assim, não posso, porque eu estou bebendo vinho. Eu não posso agora dirigir, eu não posso ir na sua casa porque eu estou bebendo vinho, fica fora de nexo. Homem de Deus, sacerdócio santo, pessoas de Deus não devem beber, né? Se a nossa justiça mesmo não sobressair dos fariseus, de maneira nenhuma a gente pode herdar o reino dos céus. Amém? E olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo número 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis, que aqueles que se dizem irmão for fornicário, avarento, idólatra, maldizente e beberrão. A gente não deve comer, né? Eu já tinha falado sobre isso lá no começo, os irmãos estão chegando agora. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus
não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não se baseia em estar bebendo ou estar comendo. O reino de Deus é justiça e paz. Amém? Olha Efésios capítulo de número 18. Por que está dizendo justiça e paz? Porque o vinho, amém, ele alvoraça a alma. A bebida alcoólica alvoraça a alma. Veja uma pessoa bêbada. O que você já fez quando estava bêbado? O que nós fizemos quando a gente estava no mundo, quando a gente estava bêbado? Perdi a razão. Por isso que a palavra de Deus quer para a gente ser sóbrio, a gente ter paz. Aí diz assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, quer dizer, não toma vinho. Aí a pessoa diz, mas eu bebo socialmente, mas a mesma taça de vinho que você bebe e diz que não está bêbado, dê para uma criança ou dê para um adolescente, ele vai ficar bêbado. Você está bêbado e nem percebe. Porque se você beber uma taça de vinho que você diz que não embriaga, passa no bafômetro, está embriagado, diz a ciência. Se a ciência diz que está embriagado, está embriagado. É o conceito do corpo humano. Corpo humano com uma taça de vinho, uma lata de cerveja, está embriagado. Não tem como voltar atrás e dizer que não se embriaga com uma cerveja, uma lata, uma taça de vinho. Não existe beber socialmente. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, quer dizer, onde faz escândalo, mas enchei-vos do Espírito, quer dizer, que quem está cheio do Espírito não sobra tempo para beber vinho, para beber cerveja, porque está cheio do Espírito Santo. O sinal das pessoas que bebem, amém, é o sinal que está vazio do Espírito, porque quando está cheio do Espírito não sente vontade de beber. Quando está cheio do Espírito não sente vontade de tomar vinho e cerveja, porque ele se enche do Espírito Santo de Deus. Ele está sempre se enchendo do Espírito Santo do Senhor. Só bênção do rei. E olha o que diz aqui para os irmãos que estão chegando, eu já falei no começo do vídeo. Em 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 2. Então agora em diante, vivam o resto da vida de vocês aqui na terra, com a vontade do Senhor, seja feita a vontade do Senhor nosso Deus. Não deixe dominar pelas paixões mundanas. Quais essas paixões mundanas? Pedro vai dizer quais são essas paixões mundanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. As paixões humanas, ele vai dizer o que é. Naquele tempo vocês viviam as moralidades, paixão humana. Nos desejos carnais, nas bebedices, paixões. As paixões do mundo. Então quer dizer que quem bebe, quem está bebendo, amém, está fazendo as coisas do mundo. E o que disse o apóstolo Tiago, se não me falha a memória? Aquele que é amigo do mundo torna-se e constitui-se inimigo de Deus. Então se eu estou bebendo, eu estou contaminando a minha alma, porque é paixão humana, é coisa do mundo. É as coisas que dominam a alma. E os pagãos gostam de fazer, as bebedeiras gostam de beber. Quer dizer, a pessoa que bebe está sendo taxada pela palavra de Deus como um pagão. As orgias, a embriaguez, a nojenta adoração aos ídolos. Agora os pagãos ficam admirados, aqueles que não têm Jesus, ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. A teologia do gole quer que a gente cristão venha para beber. Não, venha, não, Deus não vai te condenar, você não vai ser condenado. Não, a gente não bebe, não é por causa da condenação, a gente não bebe porque não é bíblico. A gente tem o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, nós temos a mente de Cristo, por isso que a gente não bebe. O Espírito Santo fala no nosso espírito que beber não pode. A gente não tem essa vontade de beber, nem que seja uma taça, nem que seja uma lata de cerveja. Quem tem o Espírito Santo de Deus não sente essa vontade. E quem não tem, sente vontade de beber. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Está embriagado não com o Espírito, mas sim com a vontade de beber, a vontade de tomar uma cerveja. E eles vejam que vocês não vivem essa vida imoral e por isso insultam vocês. Pedro está dizendo, a gente não quer essa vida imoral de bebedeira, porque a gente saiu de lá. A gente não quer voltar mais lá para trás. Olha o que diz, lá em Lucas 21, 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais suceda que o vosso coração
fique sobrecarregado com as concupiscências, libertinagem e embriaguez. De embriaguez. Jesus falando. E das ansiedades dessa vida terrena, para que naquele dia se não precipite sobre vós, que venha como uma surpresa, uma armadilha. Então quer dizer, naquele dia o Senhor Jesus vai pegar um monte de gente bebendo. O que ele falou? A vinda do homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam e bebiam, semelhantes aos dias de Ló. Comiam e bebiam. Aí está voltando aí, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, será que eu voltar até eu achar fé? Por quê? Quem tem fé, filho, não vai beber. Pode ter certeza que não vai beber. Nós somos sacerdotes. Sacerdote não pode beber, filho. Olha o que já diz lá em Lucas 1:5. No tempo de Herodes, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, quer dizer, era descendência de Arão, o qual sai a lei do sacerdote lá de Arão, em Levíticos 10:8. Que o pai fala para eles que não pode beber. Irmão, você que está me assistindo, a você que me acompanha, essa ordem não veio da terra, essa ordem veio do céu. Para não beber. Então quer dizer, se a ordem veio do céu para não beber, quer dizer que esse sacerdócio que tem aqui embaixo é o espelho do sacerdócio lá de cima. E qual o sacerdócio lá de cima que deu o espelho para ninguém beber aqui? Segunda a ordem de Melquisedeque, Jesus. Ele é da segunda ordem de Melquisedeque. Então ele falou, amém, para João Batista que ele não poderia beber. Vamos analisar aqui na palavra do Senhor. Versículo 6 do capítulo 1 de Lucas. E eram ambos justos perante Deus e andava na repreensão dos mandamentos do Senhor. Versículo de número 7. Tinham por Isabel, que ela era estéril, ambos avançados de idade. Aconteceu que exercendo o sacerdócio, está falando do seu pai, diante de Deus, segundo a sua turma, segundo o costume sacerdotal, e coube-lhe que na sorte do templo o Senhor, para lhe oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu posto em pé diante a direita do altar do incenso. E disse, Zacarias, e vendo o anjo, amém, Zacarias se turbou e caiu. E ele diz assim, a tua oração foi ouvida, Isabel, a tua mulher dará luz a um filho, e porás o nome dele de João. A palavra de Deus vai dizer, dará luz a um filho, e porás o nome dele de João, e terás prazer e alegria. E muitos alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. Por que ele não vai beber vinho nem bebida forte? Segue o texto. Porque ele será cheio do Espírito Santo. Aqui já está dizendo que quem é cheio do Espírito Santo não tem necessidade de beber. Porque ele será cheio do Espírito. Quer dizer que quando está cheio do Espírito não tem lugar para bebida. E desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito. Então, o sacerdócio de João Batista já não poderia beber. Imagina o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que era Cristo Jesus, que está dando esse mandamento. Está dizendo para João Batista não beber. Aí muitos dizem que João, amém, bebia, que Jesus bebia. Né? Para quem não ouviu, está chegando agora. Eles usam um texto de Lucas 7, também o texto de Mateus. Lucas 7,33 vai dizer assim, aqueles que não sabem interpretar. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis. Quer dizer, não é Jesus que está afirmando que ele bebia o que comia. Tens demônio. É as pessoas que estão dizendo que João Batista tem demônio. E veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizeis. Ele não está dizendo que ele come e bebe vinho. Amém? E dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho. As pessoas que estão dizendo que ele é bebedor de vinho. Jesus não afirmou que ele bebia vinho. Está dizendo que ele come e bebe. O que ele come e bebe? Não está falando que é vinho. Toda pessoa come e bebe. Mas e dizeis, as pessoas que estão dizendo que ele é comilão e bebedor de vinho, e amigos de publicano e pecadores. Então devemos entender que a gente não deve, amém,
a palavra de Deus, para poder não levar, meu querido, a má interpretação das coisas da palavra de Deus. Então as pessoas estavam falando, e dizeis, bem, e dizeis. Aí fala lá, como eu disse para você em Levítico 10:8, falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho e nem bebida forte, tu e os teus filhos contigo bebereis, quer dizer, o sacerdócio, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então está dizendo, né, que quem bebe, sendo sacerdote, morre. Estatuto perpétuo, quer dizer, no meio de todo judeu, sacerdote não bebe. Olha só o que diz agora, o que nós somos na graça. Jesus Cristo disse, o Senhor Jesus, se a sua justiça não sobressair a dos fariseus, de maneira nenhuma tu vais ser salvo. Amém? E olha o que diz em 1 de Pedro 2:9. E vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo peculiar, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, esse sacerdócio que tem hoje, exerce na minha vida e exerce na sua vida que tem Jesus. Quem não é de Jesus continua não sendo sacerdote. Aí está no regimento do mundo, não tem o Espírito Santo de Deus e se embriaga. Nós temos o Espírito Santo de Deus, não precisamos de bebida, porque nós somos sacerdote. E sacerdote não precisa beber. Graças a Deus. Olha o que diz em Mateus 26:29. E digo-vos, desde agora não bebereis deste fruto da videira. Não está dizendo aqui que é vinho. Até que o dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Olha o que diz em Marcos 14:25. Em verdade eu vos digo que não bebereis desse fruto da videira de novo, até que o dia em que beber de novo no reino de Deus. Então não está dizendo que Jesus bebia vinho. Amém? Está dizendo que era fruto da videira, fruto da vide. Então podemos analisar que sacerdócio, amém? Ele não pode beber. E graças a Deus nós temos esse entendimento. Não precisamos se embriagar, que a gente já tem o Espírito Santo do Senhor. Graças a Deus por isso. Por essa doutrina que o Senhor Jesus tem nos dado. E não sentimos vontade de beber. Quero falar um pouquinho sobre apóstolo, que a gente falou na live também. Esse vídeo vai ficar guardado para a gente compartilhar. Está chegando agora nosso irmão Lourenço, bênção do Senhor. O seu irmão Rob está dizendo aqui, haja vista que um cristão toma bebida forte, será semelhante a um carro sem direção. Isso é verdade, né? Bênção de Deus, o obreiro Fernando está dizendo aí, meu papai, né? Palavra digna de toda aceitação. O irmão Lourenço está chegando aí, bênção do Senhor. Para quem diz que é apóstolo, vamos analisar a palavra de Deus, filho.